Olá pessoal, estamos de volta com o curso de CSS 3 com Sass e Compass. Hoje é a aula de número 2 e hoje nós vamos falar sobre a instalação e fazer um Hello World utilizando o Sass. Então a agenda para a aula de hoje então é como que a gente faz a instalação do Sass no Windows, no Linux. A distro do Linux que eu vou usar é a última versão do Ubuntu. E como que a gente instala também o Sass no macOS. Então, para quem estiver utilizando um desses três sistemas operacionais aí, vai saber como fazer a instalação no Windows, Linux e Mac. A gente também vai criar o nosso primeiro arquivo Sass e a gente também vai aprender como compilar esse arquivo Sass em CSS. Os requisitos, então, é ter o Ruby instalado. Se você não tiver o Ruby instalado, eu vou mostrar como que instala, tá? É ter a gem do Sass instalado. O Sass, ele é baseado, é uma gem do Ruby, né? Uma espécie de biblioteca do Ruby. Então, para você trabalhar com o Sass, você precisa ter o Ruby instalado na sua máquina, tá? E automaticamente, né, você vai precisar também de ter a gem, a biblioteca do Sass também instalada. O editor de texto, vou estar utilizando o Sublime Text 2, mas você pode utilizar o editor de texto de sua preferência, tá? Se você estiver utilizando Linux ou Mac, né, você também vai precisar do terminal, tá? Aquele terminal console comum, tá? E se você estiver trabalhando com Windows, a gente vai precisar de ter o terminal de Ruby, tá? Não é o CMD, não é o Command Prompt do Windows regular, tá? O comum é um especial que eu vou mostrar para vocês também como que usa. Então vamos lá, como é que a gente instala o Sass no Windows? Primeiro a gente precisa ter o Ruby instalado no Windows. Se você não tem, você vai então abrir o rubyinstaller.org e vai baixar um arquivo exe que já vai instalar o Ruby para você, tá? Depois a gente vai instalar então a gem. Então, eu tenho uma máquina virtual aqui do Windows aberta. Então tá aqui, ó. Eu já abri o browser, coloquei rubyinstaller.org, vai cair nessa página aqui, tá? Isso aqui é só se você não tiver o Ruby instalado, tá? Se você já tiver, você pode pular essa parte depois para quando a gente estiver no Command Prompt. Clica aqui em Download. Aqui vai aparecer as versões, a última versão que na hora que eu gravei esse vídeo é a 1.9.3, tá? Então você instala esse exe aqui, né? Faz o download e instala. A instalação é bem simples também, é só aceitar os termos da Next, Next, Finish. Depois que você tiver então instalado o Ruby no seu Windows, é só você vir aqui no comando iniciar todos os programas. Vai ter aqui ó, uma pastinha do Ruby e aqui dentro tem aqui ó, Start Command Prompt with Ruby. Então esse é o Command Prompt que a gente vai usar para fazer a instalação, tá? E para fazer a instalação é bem simples, você vai digitar gem install sass. Desse jeito aqui, vai clicar em Enter e aí ele vai fazer já o download da biblioteca para você. Então, ele vai estar aqui, está instalando também a documentação, conseguiu instalar o Sass, a versão do Sass instalada foi a 3.1.15. Então, aqui é só a gente esperar um pouquinho e esperar a instalação do Sass terminar. Bom, depois que terminou de instalar o Sass, a gente vai fazer a seguinte verificação, ó. Sass, espaço, -v. Tá, e vai estar aqui instalado no caso, essa é a última versão do Sass, que é 3.1.15, e aqui está pronto para usar. Então, eu vou mostrar agora como é que faz para instalar no Ubuntu e no Mac, tá? E depois, quando a gente for fazer o Hello World, se você estiver utilizando o Windows, você continua utilizando esse Command Prompt aqui do Ruby, né? É com essa janelinha aqui mesmo, tá? Então, deixa eu voltar para os slides. Opa! Deixa eu voltar para os slides, então. Então, o Sass está instalado no Windows. Para quem utiliza Linux, então, eu vou utilizar aqui o Ubuntu como exemplo, tá? É a mesma coisa. Você vai abrir o terminal do Ubuntu normalmente, tá? O terminal simples. Se você não tiver o Ruby instalado ainda, você instala o Ruby. Então, vamos lá. Então, eu também estou com uma VM do Ubuntu aqui na minha máquina.
Primeira coisa que você vai fazer, então, é ver se você tem o Ruby instalado, tá? Então, você vai digitar Ruby espaço traço V, tá? Hífen V. Cadê? Ruby espaço traço V. Se você já tiver, vai aparecer a versão do Ruby, tá? Se você não tiver, como é esse caso aqui, você vai instalar o Ruby, então você vai utilizar esse comando aqui, ó, sudo apt-get install Ruby 191. Depois que o Ruby tiver instalado, você faz um sudo, tá? Sempre com acesso ao administrador, tá? Depois que o Ruby tiver instalado, você vai fazer então sudo gem install sys e também vai esperar o sys ser instalado, a mesma coisa lá no que a gente fez no Windows, né? E depois que o sys estiver instalado, você também vai lá e digita sys espaço traço V para ver se o sys está realmente instalado, tá? Eu não vou fazer aqui, senão vai demorar bastante. Tá, e para quem usa Mac, o Ruby já vem instalado no Mac, então você não precisa se preocupar com isso, tá? Mas se eu não me engano, se você usa o Snow Leopard e fez upgrade pro Lion, né, ou até instalou o Lion também, a versão do Ruby que vem é a 1.87, tá? E a versão mais atual é a 1.93. Eu particularmente recomendo que você faça o update para 1.93. Eu vou deixar um post lá no blog mostrando como é que faz o update do Ruby, tá? E alguns probleminhas que você pode ter na hora de fazer a instalação, tá? Mas se você usa Mac, não precisa se preocupar porque o Ruby já está instalado. E a gente vai fazer a mesma coisa também. Vai abrir o terminal, tá? Você vai fazer aqui um sudo gem install sys. Vai pedir pela sua senha. E aí ele vai instalar a gem no seu Mac. Então, também é a mesma coisa. Você pode ver que as mensagens são as mesmas tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac, tá? Então, tá aqui, depois que ele terminou de instalar, então é só a gente verificar qual é a versão que está instalada e tá aqui, belezinha, tudo feito. Vamos voltar aqui para os slides, então, e vamos fazer o nosso primeiro Hello World, que é o nosso primeiro arquivo. Então, a gente vai criar um arquivo chamado aula2.scss, tá? Se você quiser, você também pode criar o aula2.sys. Como eu mostrei na primeira aula, existe a diferença, né? Você tem o arquivo .sys, que aí no caso ele é todo baseado em indentação, né? Porque foi a primeira versão do sys, né? Quando eles criaram toda a sintaxe, era baseada toda no home, tá? Que também é uma forma diferente de você escrever HTML, também baseada no Ruby. E depois fizeram aí essa nova sintaxe, que é o SCSS, né, que é esse arquivo aí SCSS, que já tem uma sintaxe bem mais parecida com o CSS mesmo. Eu particularmente prefiro essa sintaxe, então eu vou utilizar essa sintaxe aqui. Então tá, eu tô com o Sublime Text 2 aqui aberto. Eu já criei uma pastinha aqui, o curso SES Compass, eu também vou subir todos esses arquivos lá pro GitHub, tá? Então, eu vou fazer aqui um new file, vou salvar primeiro, então vai ser aula2.scss, tá? Aqui na view, eu vou botar aqui a sintaxe como de CSS, tá? Para ficar melhorzinho. E eu vou criar aqui, então, um estilo chamado vermelho, e o color vai ser vermelho também. Uma coisa bem simples aqui, tá? Só pra gente ver. Então, aqui, ó, aula 2, CSS, tá criado. Então, olha, aqui no terminal agora, eu vou fazer aqui um CD. Deixa eu abrir aqui a minha pastinha de desenvolvimento que eu tenho aqui. Cadê curso SES Compass? Tá aqui, o arquivo tá aqui criado, tá? Vou pegar isso aqui, vou arrastar para cá, só para facilitar. E aqui agora, ó, tá criado,
tá? Se a gente voltar aqui para os slides, então, o que a gente vai fazer agora é compilar esse arquivo da aula 2 para CSS. Para isso a gente usa o comando CS e o nome do arquivo. Então, para facilitar, eu já mudei o diretório aqui para o curso CS Compass, tá? Que é a pasta que tem o meu arquivo aula 2 SCSS, tá? Então, vou fazer aqui, ó, CS aula 02.scss e tcharam! Então, aquele arquivo lá, ele foi traduzido aqui, e isso aqui já é o CSS. Ok? No Windows, você vai fazer a mesma coisa, você vai criar ali um diretório para você, onde você quiser, você muda o diretório, você também faz aqui, ó, CS, aula 2, SCSS, tá? A mesma coisa lá no Linux. Ok, pessoal? Então, é basicamente isso, a aula de hoje, então, foi só para mostrar como que instala e como faz um Hello World bem básico, tá? Só pra gente verificar mesmo se a instalação tá correta. E a partir da próxima aula, então, a gente começa a aprender mais coisas que são mais úteis pra gente mesmo, tá? Quem quiser entrar em contato, então, pode entrar em contato pelo e-mail curso@stjs4.com, que é o e-mail que eu estou utilizando para todos os cursos online, tá? Você pode acompanhar as aulas pelo blog loiane.com, pela fanpage do Facebook também, do blog, pelo Twitter. O código-fonte eu vou colocar no GitHub, tá? Que é o github.com/loiane. E os vídeos estão sendo postados no Vimeo e no YouTube. Eu esqueci de colocar um slide aqui com o endereço do GitHub, mas no post do blog dessa aula eu coloco lá o endereço certinho para vocês, tá? Bem, é isso, pessoal. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.